Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos aqui no nosso encontro dominical com o programa Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Como é que anda a sua saúde, hein? Neste verão você tem brincado muito, você tem curtido, vem aí o carnaval, mas você tem se preocupado, por exemplo, com o seu relógio, com o seu coração? É sobre ele que nós iremos falar a partir de agora com uma das referências na cardiologia no estado de Sergipe. Eu estou me referindo à doutora Thaís Carvalho Vieira, médica cardiologista. Doutora Thaís, bom dia, uma satisfação muito grande. E a primeira pergunta, a cardiologia em nosso estado tem evoluído muito? A cardiologia tem evoluído no nosso estado. Nós não deixamos a desejar para nenhum outro lugar do Brasil ou do mundo. Nós temos uma tecnologia de ponta para o diagnóstico e o tratamento das doenças cardiovasculares. O sergipano pode ficar tranquilo com relação a isso. O que nós precisamos evoluir, Batalha, é com relação à mudança de estilo de vida, ao controle mais adequado da hipertensão arterial, a uma alimentação mais adequada, uma atividade física regular, o fumo, acabar com o fumo e com essa mudança de estilo de vida, nós teremos uma probabilidade de controle efetivo dessas doenças. Mas como a gente fazer para poder detectar, mesmo controlando esses fatores de risco, se a gente é portador ou não de alguma patologia cardíaca? Muito bem. Antes disso, doutora Thaís, nós sabemos que nas mais variadas especialidades médicas, nós temos grandes profissionais, né? Isso é um fato. Agora, em termos de equipamentos, em termos de condições de atendimento, nós evoluímos ao ponto de não precisarmos, assim, colocarmos numa UTI e levarmos imediatamente para São Paulo? Nós estamos evoluindo? Sim, nós temos um arsenal de exames complementares de ponta, né? Então, para o diagnóstico, nós temos a ecocardiografia, com suas variantes, que é a ecocardiografia transesofágica, ecocardiografia strain, eco tridimensional e 4D. Dentro mesmo da ecocardiografia, a gente pode prever se o coração está aumentado de tamanho, se tem algum problema nas válvulas cardíacas, se alguma das regiões do coração não está batendo de uma maneira adequada. E com isso a gente pode, inclusive, prever que seja decorrente de uma obstrução nas coronárias. Nós temos também, como você falou previamente, o scan de carótidas e vertebrais, que vai nos mostrar se tem nessas artérias que vão ao cérebro alguma obstrução e com isso, se ele pode vir a ter um AVC. Ainda temos outros exames complementares, como a angiotomografia de coronárias, que é uma tomografia das artérias do coração e que vem como se fosse uma tomografia de crânio e uma fotografia se tem realmente uma obstrução naquela artéria. Temos o cateterismo cardíaco, né? Que o cateterismo cardíaco, que existe um mito muito grande, né? Com o exame, que vai detectar realmente o gold, o ouro, padrão ouro, para a detecção de entupição nas coronárias, a ponto de necessitar ou não de uma desobstrução. Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns desses exames e equipamentos, os quais a doutora Thaís se referiu. Agora, doutora Thaís, para a gente sorrir um pouquinho, dizem que a mulher tem menos probabilidade de ter um infarto, por exemplo, um ataque cardíaco, porque ela fala muito, Dizem muito isso, né? Não, mas você tocou num ponto chave. Nós estamos nos deparando cada vez mais com doença cardiovascular na mulher. A mulher se preocupa muito com câncer de mama, com a parte ginecológica. É importante que ela se preocupe com isso, mas a mulher, ela morre 8 vezes mais do coração do que das doenças ginecológicas, né? Então, a mulher hoje assumiu um padrão de vida masculino, né? Então, ela fuma, ela está sob estresse, ela está sedentária, entre outros fatores de risco. E um detalhe muito importante, os sintomas na mulher são diferentes e não são tão clássicos quanto no homem. Por exemplo, Pronto, quais são essas diferenças? O homem, ele tem aquela clássica dor no peito, em aperto, que vai para as costas, para o braço, fica pálido, suando. A mulher não. A mulher vem com uma dor no estômago, ela atribui que seja do estômago, com isso atrasa a ida à urgência, ela própria não valoriza, fica com um cansaço, uma fraqueza.
E com isso, o diagnóstico do infarto é atrasado, fica mais difícil de dar o diagnóstico, porque ela não valoriza o sintoma e muitas vezes o médico que atende não valoriza, achando até que é um problema emocional que está levando a essas queixas. Doutora Thaís, muito se fala e o recomendável é o exame preventivo, né? O que é que explica algumas pessoas, a gente toma conhecimento assim, fulano de tal, tinha feito um check-up, tinha feito esteira, tinha não sei o quê, blá, 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 depois teve uma morte súbita, um ataque fulminante. Como é que você explica isso? A morte súbita, tanto no jovem quanto na pessoa de mais idade, decorre de várias causas. O infarto agudo do miocárdio realmente é a principal causa de morte súbita, mas nós temos outras patologias, que podem levar a tal desfecho. Em jovens, principalmente, existem doenças genéticas que a pessoa que não dá sintomas e que a pessoa simplesmente não é sabedor que a tem, como por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, o coração crescer, arritmias cardíacas potencialmente fatais. Outra coisa que nós estamos vendo muito, causa de morte súbita em jovens, é o uso abusivo de drogas. Não só de drogas ilícitas, como cocaína, como essas famosas balinhas, que a gente que tem essas substâncias que podem levar a um infarto do miocárdio, é preciso que a população saiba disso, mas também o uso dos energéticos em abuso, principalmente associado ao álcool, às vezes a pessoa não é o uso habitual, uma coisa recreativa, mas o uso mesmo em uma quantidade maior. Então todas essas causas, elas se somam para levar à morte. E às vezes a pessoa pode fazer uns exames mais tradicionais e não detectar as patologias, mas aí cabe ao seu médico, durante sua consulta, durante a anamnese, ele ter uma hipótese diagnóstica de que ele possa ter uma outra patologia mais complexa e que possa levar à morte, e com isso solicitar exames mais especializados, mais avançados, com o objetivo desse diagnóstico. Doutora Thaís, qual é o ideal? O exame preventivo de 6 meses, de uma vez por ano, qual é o ideal? Não existe faixa etária para você fazer uma avaliação cardiológica. A gente sabe que tem crianças também que têm problemas e que são assintomáticos. Então, até os 12 anos, se você não é portador de nenhuma patologia, você deve procurar o seu pediatra, que ele vai solicitar seus exames, a periodicidade o pediatra vai dar. A partir dos 12, o cardiologista geralmente faz, já quando chega em determinada faixa etária, anualmente. Se por acaso o cardiologista detecta alguma patologia, a partir do tipo da patologia é que ele vai dizer de quanto em quanto tempo é necessário a vinda à consulta para a realização dos exames. Então, doutora Thaís, pelo que a senhora falou, não existe assim uma faixa etária, eu sou jovem, eu não preciso, eu sou atleta, os chamados ratos de academia. Muito pelo contrário, o cuidado tem que ser o mesmo. O cuidado tem que ser o mesmo, esse ponto é muito importante do atleta, que muitas vezes o atleta jovem acha que não tem nenhuma patologia e começa a fazer inclusive atividades de impacto ou, por exemplo, corridas, longas corridas, sem saber se é portador ou não de doença cardiovascular. De vez em quando a gente vê um jogador ou um maratonista morrendo durante a sua atividade, com certeza. Muito bem, nós vamos chamar um rápido intervalo e no retorno vocês vão acompanhar alguns procedimentos de exames aqui com a doutora Thaís Carvalho Vieira, dentro do programa Batalha na TV. Voltamos já. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, voltamos aqui com o programa Batalha na TV, nesta manhã de domingo aqui pela sua TV Atalaia. E vamos mostrar agora, com a doutora Thaís Carvalho Vieira, algumas novidades nos exames da cardiologia. Quais são os procedimentos mais modernos que nós temos aqui agora no estado de Sergipe? Esse exame é a ecocardiografia. Dentre a ecocardiografia, nós temos vários softwares cada vez mais avançados na tentativa de visualização mais adequada das patologias cardíacas. Dentre elas aqui, esse é um paciente
que tem 20 anos e que veio para um check-up habitual e que foi descoberto uma miocardiopatia hipertrófica. Então, isso é a avaliação tridimensional do coração, né? Então, aqui são as 4 cavidades, os ventrículos e os átrios. E você vê que o coração, ele é um músculo, ele está completamente hipertrofiado, ou seja, aumentado de tamanho. E isso é uma causa de uma provável complicação cardíaca, se não for detectada a tempo e que se tomem as medidas, né, terapêuticas adequadas para seu controle, né? Então, dentro ainda dessa patologia, nós temos aqui uma visualização aqui numa outra posição desse mesmo exame. Então, você tem a avaliação é muito mais fidedigna do que com a ecocardiografia tradicional. Então, qual é a indicação do paciente que vê, eu não vou chegar aqui para fazer sem o médico solicitar esse exame? Então, geralmente, um paciente, quando você começa a fazer o método tradicional, que é a ecocardiografia, você visualiza alguma alteração que direciona para a necessidade da realização da ecocardiografia tridimensional e 4D. No caso desse paciente, quando nós realizamos o eco tradicional, nós vimos que tinha essa alteração e para uma melhor visualização da patologia específica, nós fizemos o eco 3D e 4D e pudemos mostrar e caracterizar melhor essa determinada patologia. Mas e quais são as patologias que a gente pode melhor visualizar com esse aparelho? Então, não só as miocardiopatias, ou seja, o coração grande, quer seja o músculo crescido, quer seja uma doença que se chama displasia arritmogênica do ventrículo direito, onde o lado direito do coração é comprometido, as válvulas, né, os problemas de válvulas, que popularmente as pessoas chamam de sopro, né? Eu estou com sopro. Esse sopro, ele é muito melhor visto com esse tipo de artifício, que é a ecocardiografia tridimensional. Agora vamos mostrar mais um procedimento dentre as novidades que os exames cardiológicos oferecem aqui no estado. Doutora Thaís. Então, aqui, Batalha, nós temos a ecocardiografia Strain. Então, é uma nova tecnologia na tentativa de descobrir se tem disfunção no coração de uma maneira mais precoce. Então, como utilizar esse método? Por exemplo, pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, a quimioterapia, ela cura o câncer, ou controla o câncer, mas ela pode agredir o coração. E a ecocardiografia Strain é a melhor metodologia para esse diagnóstico precoce dessa disfunção. Entre outras indicações, tem para ver precocemente se o paciente tem alguma alteração, alguma obstrução em suas coronárias. Um outro procedimento que nós vamos ver agora é o scan da carótida com a doutora Thaís Vieira Carvalho. Então, o escandoplex de carótidas e vertebrais constitui-se do seguinte: a carótida é uma artéria que sai do coração e vai em direção ao cérebro. Então, esse sangue precisa chegar lá para poder oxigenar de uma maneira adequada todas essas estruturas. Se há uma obstrução a esse nível dessa artéria carótida, pode ter como consequência o acidente vascular cerebral, que popularmente conhecemos como derrame cerebral. E que é justamente isso, uma das causas é essa. Esse sangue, ao invés de fluir dessa maneira linear e contínua, do coração até o cérebro, vai haver uma interrupção nesse sangue e com isso pode haver como consequência o acidente vascular cerebral. E isso pode não dar sintomas, né? E não dando sintomas, é preciso que seja feito preventivamente, ao menos uma vez por ano, para sabermos se temos essa obstrução e conduzirmos adequadamente. Doutora Thaís, muito obrigado então por esta pequena aula e demonstração que a senhora fez para os telespectadores da TV Atalaia. Eu que agradeço, Batalha. Pois é, meus amigos, vamos ficando por aqui em mais um domingo, mais um programa Batalha na TV. Muito obrigado a todos. No próximo domingo estaremos aqui às 10h30. TV Atalaia, Organizações Walter Franco.